Olá, alquimista! Hoje eu quero falar com você sobre como a mente influenciada por energias negativas nos faz perder a fé e se torna uma arma de manifestações negativas. Antes de entrar, nesse assunto, é importante entender que a mente ela é a ponte entre o eu superior e o plano físico. A mente, gente, é a ligação, tá? Para manifestarmos tudo o que já está criado no plano espiritual. É a mente que faz essa ponte. Então, primeiro a gente cria, tá ali o nosso plano espiritual, certo? E esse plano espiritual, ele vem para o plano mental e depois ele se manifesta no plano físico, tá bom? Na matéria. Então, esse é o passo a passo, tá? Esse é o ciclo. Mas o que acontece quando essa ponte ela está obstruída, Quando a nossa mente ela está obstruída por energias negativas? E para facilitar, para que vocês consigam entender melhor, eu peço que vocês imaginem o seguinte cenário. Imagina que tem um cano que leva água para a sua cozinha. Ali a água deve fluir normalmente para que você consiga usar, certo? A água na sua cozinha normalmente. Agora você imagina que esse cano está obstruído e a água não consegue passar completamente. Será que você conseguiria usar a água na sua cozinha normalmente? Não, certo? Claro que você não conseguiria. Mas o que você precisa fazer para que o fluxo da água volte ao normal? Desobstruir o cano, certo? A mesma coisa, gente, funciona com a nossa mente. Quando a nossa mente está cheia de pensamentos negativos, por exemplo, ruminações, pensamentos de angústia, medo, ansiedade, ela perde a conexão com a alma, com o nosso eu superior e se conecta com as energias densas, como medo, escassez, dúvida, sofrimento, enfim. E tudo aquilo que está na mente se manifesta. Então, não importa se a mente está vibrando no positivo ou negativo, ela vai manifestar sempre, tá? E quando ela está vibrando no negativo, ela está obstruída, ela está obstruindo a conexão do eu superior com o plano físico das manifestações. Segundo Masaharu Taniguchi, que é o autor do livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, ele diz o seguinte: tudo o que vemos no mundo material é reflexo da nossa mente. Então não existe absolutamente nada que esteja no nosso mundo, real, entre aspas, no plano físico, que antes não tenha sido manifestado na nossa mente, tá? Ou seja, se dentro da mente há desequilíbrios, como brigas, falta, rejeição, é isso que vamos projetar na nossa realidade. E o contrário também é verdadeiro, Se dentro da nossa mente há equilíbrio, como amor, como pensamentos de prosperidade, de acolhimento, nós vamos projetar na nossa realidade a mesma coisa, a mesma vibração, correspondente. Então, situações, elas vão se desenrolar nessa mesma vibração, com essa mesma energia, tá certo? E é nesse ponto, gente, que está a chave. Nós não manifestamos o que queremos, Não adianta você falar, eu quero uma coisa, eu quero mudar minha vida, eu quero encontrar um amor, eu quero mudar a minha situação financeira. Não adianta. Na verdade, querer, desejar é o primeiro passo, mas isso não é o suficiente. Por quê? Porque nós manifestamos o que vibramos internamente. O seu campo energético é isso que é emanado para o universo e o universo ele capta essa informação. Então, quando a gente vibra, por exemplo, no amor, a gente está emanando essa vibração para o universo. Então, a gente atrai mais disso. Situações, pessoas. Certo? Quando a gente vibra escassez, padrões negativos,
É isso que você está mandando para o universo. E isso pode ser, gente, de forma consciente ou inconsciente, ok? Nós criamos a nossa realidade de acordo com a vibração mental, de acordo com aquilo que pensamos, de acordo com aquilo que vibramos internamente lá no nosso íntimo. Sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre as pessoas. Então não adianta você só querer, só desejar. Eu desejo encontrar um amor, mas eu não tenho encontrado o amor que eu gostaria de viver. Por quê? Porque dentro de você existe uma crença que ainda é da escassez, que ainda é, por exemplo, da falta de amor próprio. Então você precisa ir nessa crença, você precisa ir nesse pensamento que reforça essa crença, essa conversa interna. Reformular isso. E aí sim você vai criar uma nova crença. Ela vai se fortalecer e você vai manifestar o amor que você deseja. É assim que faz, a sua vibração ela vai mudar. Então, enfim, se você vibra na escassez, eu nunca vou encontrar um amor na minha vida, homem não presta, homem é tudo igual. Isso é escassez no relacionamento, né? Então é isso que você vai ver na sua realidade. Escassez de dinheiro. Não tem... o universo ele é completamente limitado. Né? As pessoas são melhores do que eu. Eu não tenho sorte. Tudo é difícil para mim. Isso é escassez, gente. Né? Você não é uma pessoa próspera internamente, mentalmente. Sua vibração ela não é de prosperidade. Então, o que você vai atrair? Vai atrair escassez de dinheiro, de relacionamentos, enfim, de situações. Vai atrair conflitos, né? Esse tipo de pensamento, né? Pensamentos em desequilíbrio atraem doenças, né? Estagnação. Uma mente desconectada do eu superior não sofre só espiritualmente, não, viu? Ela sofre também mentalmente, né? Com ansiedade, insegurança, faz comparações, né? Isso faz com que o seu fluxo, inclusive, vital, seja minado, né? Vibra no medo e fisicamente também. Né? O seu corpo sente, as doenças começam a aparecer, dores pelo corpo, né? Por exemplo, dor no estômago, você começa a sentir enjoo, você começa a perceber que anda muito cansada, com muito sono, né? A sua energia vital, ela já não é mais a mesma, você já não sente mais que tem tanta energia, você já não consegue dormir bem, direito, né? E quando você consegue dormir, você acorda cansada, como se você não tivesse dormido. Você entende? É um desequilíbrio, é uma desarmonia, uma desordem, tá? E claro, né, nos resultados da vida em geral, né, dinheiro trava, brigas, falta de direção, né, falta de clareza mental. Tudo isso, olha como isso acaba afetando, né, todas as áreas, em todos os sentidos. Então, tudo isso é um sinal de que é preciso reverter o fluxo mental. Sair do negativo para se conectar com o seu divino, com quem você é de verdade, com o seu eu superior. Agora, você pode estar se perguntando, né? E como que eu faço isso, né? Gente, claro que dá para ser corrigido, né? Claro que tem como você limpar a sua mente. Claro que tem, né? Então, quando você limpa a sua mente, você remove todos esses bloqueios mentais, esses parasitas mentais, né? O seu eu superior, ele consegue ter espaço ali, ele consegue sentir a vibração. Essa vibração, ele se identifica com essa vibração e ele consegue se manifestar, né? Essa atmosfera mental, ele se alimenta dessa atmosfera e ele consegue se manifestar. Alimenta, assim, no sentido de ele consegue sentir que o ambiente está harmonioso. E aí ele se manifesta, tá? E é nessa manifestação que a nossa vida ela começa a mudar, que o fluxo começa a mudar, né? Que milagres começam a acontecer, que a vida ela começa a andar, certo? Sabe aquele emprego que você tanto estava sonhando? Então ele acontece, a pessoa amada ela surge porque você acessou o seu eu superior, a sua força, né? O seu poder, que já é você, tá?
Isso é natural, isso é seu, já é você. O que faz você não perceber isso ainda é a sua mente. São os parasitas mentais, são esses bloqueios internos mentais que são produzidos mesmo pela mente quando ela está desconectada com a fonte, né? Com o seu eu superior. Então, quando a mente ela volta a se alinhar o seu eu superior, gente, é como se ela estivesse se banhando de luz. Né? Você toma uma clareza mental, uma vontade, o poder da ação, ele está dentro de você, você sente isso, né? E você vai para a ação de verdade. As coisas, elas realmente acontecem. Você passa a vibrar no amor, na paz, na confiança, na fé. A sua fé, ela é restaurada. Né? E aí a realidade externa, ela começa a se ajustar de acordo com essa frequência. Com essa frequência elevada. As conexões, elas surgem, as novas conexões, né? A prosperidade, a saúde, soluções para que hoje você, por exemplo, acaba vendo que com a sua mente, né? Totalmente ali identificada, você ainda identificada com a sua mente, com os problemas que a mente criou. Que hoje você talvez não esteja vendo a solução para os seus problemas. Você já começa a ver solução para eles. Né? O seu eu superior, ele começa a enviar mensagens para você. E a mente agora ela consegue captar, né? E materializar essas mensagens. Então essa é a verdadeira manifestação. Trazer para o físico o que já existe no plano espiritual. Mas e aí, como que faz para limpar de fato a mente, né? Como corrigir essa mente negativa? Eu vou deixar aqui, gente, 3 práticas do autor Taniguchi, de Masaharu Taniguchi, 3 práticas muito simples, tá? E eu quero que você pegue caneta e papel para você anotar e não perder nada. Então vamos lá. A primeira prática é a leitura de orações, tá? Você pode ler as orações do Taniguchi, eu já deixei algumas aqui no canal, então você pode acessar. Eu vou deixar aqui no card para você acessar logo depois que acabar de ouvir essa aula. E você também pode ler os salmos. É muito poderoso os salmos, tá? Você pode escolher 1 ou 2, ou até mais, né? Os que você mais gosta. E ler, criar ali um ritual para você. Eu sempre indico para as minhas alunas criarem um ritual da manhã. Inclusive eu forneço, né? Eu disponibilizo o meu ritual. E que faça de manhã. Assim que você acordar, porque é a hora que a mente ela tá mais receptiva e que você já comece ali instruindo a sua mente, né, direcionando ela para o fluxo de vibração que você quer que ela vibre no desenrolar do dia, durante o dia. Então, esse é o melhor horário. Mas se você sentir, né, que tá muito pesado, que a sua mente está muito pesada, está muito negativa, eu recomendo de verdade que você faça as orações de manhã, à tarde e à noite, tá? Sejam as de Masaharu Taniguchi ou sejam os salmos, tá? Ou você pode pegar, por exemplo, uma outra oração que você goste, não tem problema, e que você lê nesses 3 horários, né? De manhã, à tarde e à noite. Caso contrário, caso você sinta a sua mente, não, a minha mente ela tá negativa, sim, eu tenho sentido ela mais negativa, mas eu consigo ainda tomar ali o poder, né? E direcionar ela. Então você pode fazer isso só na parte da manhã, tá? Então leia as orações em voz alta para que a sua mente ela consiga de fato atingir esse padrão mais elevado, né? E que você consiga dissolver essas ilusões mentais, tá bom? Então leia em voz alta essas orações para que elas realmente tomem ali o lugar da sua mente, né? Porque quando a gente lê em voz alta é muito mais fácil a gente se conectar do que quando a gente lê apenas mentalmente. Então lê em voz alta porque tem mais poder, né? Você vai estar usando o mental e você vai estar usando também as suas palavras. As palavras têm poder de criação, tá? Eu vou deixar aqui na descrição uma oração do Masaharu Taniguchi. Então é só vocês pegarem também para facilitar a vida de vocês. E tem outras orações aqui no canal, é só vocês acessarem, tá? Vou deixar aqui no card, como eu disse antes, para facilitar. Gente, segunda dica, escrita. A escrita, tudo que a gente passa para o papel, a gente já materializou. Tenham isso em mente. Tudo que a gente escreve,
também é uma forma de manifestação. Então escreva tudo o que você pensa, sem filtro. Sabe assim, quando a sua mente ela tá carregada de pensamentos negativos? Eu quero que você pegue o papel, pegue uma caneta e jogue tudo, absolutamente tudo, gente. Sem se importar com a escrita, com a letra, com pontuação, com nada disso. Tá? Isso aqui não é prova de Enem. Aqui é para você liberar, é o teu espaço de acolhimento, é o teu espaço de reprogramar a sua mente, de remover pensamentos negativos, tá bom? Então, nada de crítica, nada de culpa, nada disso. Então, nesse momento, é para você jogar tudo pro papel, tá? Vai jogar luz em cima dessa escuridão, tá bom? Pensa assim. E aí, depois que você escrever absolutamente tudo, você vai rasgar esse papel. Ou você pode queimar, mas caso você não consiga queimar, você pode rasgar. Rasga em pedacinhos, tá? Isso vai simbolizar o esvaziamento da sua mente, tá? E o renascimento de uma nova consciência. É importante que você faça esse passo, tá bom? De rasgar o papel. E você também pode trazer uma afirmação poderosa, né? Como, por exemplo, eu me liberto desses pensamentos, eu me liberto desses padrões, eu deixo ir e me abro para o melhor, e me abro para o amor, para a paz, para a prosperidade, para as novas energias que já estão no fluxo da minha vida e que eu já estou recebendo, tá bom? Você pode ir rasgando e afirmando, fazendo uma afirmação para fortalecer ainda mais essa técnica, essa ferramenta. E a terceira dica e última, tá? Mas não menos importante, é a correção das 3 vias de expressão. O que é isso, né? Você vai corrigir os seus pensamentos, a sua fala e o seu corpo, tá? Por exemplo, quando você perceber que você está pensando negativo, você vai reestruturar esse pensamento, tá? Então, antes de tudo, você precisa vigiar os seus pensamentos. Então, você vai ser o porteiro da sua mente, tá bom? Você vai ali, vai começar a ver quem vai passar e quem não vai passar na portaria da sua mente. Então, você vai observar, por exemplo, pensamentos, né, sua conversa interna, tudo isso, tá? E você vai substituir, caso você perceba que são pensamentos negativos, né, ruminações, conversas internas de críticas, né? Você vai observar isso, vai substituir, vai reestruturar esse pensamento negativo, essa conversa interna negativa, para uma conversa interna saudável, para uma conversa interna amorosa, tá bom? Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre essa conversa interna, né, negativa que a gente acaba tendo, e eu vou deixar também o card aqui para você saber como faz para mudar essa conversa interna, né? E o tipo de conversa interna que você tem que ter com você mesma, tá bom? Então, aí você já sabe o que você deve fazer. Reestruturar os seus pensamentos, tá? A segunda coisa é o verbal, as suas palavras, tá? A gente fala o que a mente está cheia, tá bom? Então, você vai, por exemplo, evitar palavras negativas. Você não vai dizer palavras negativas, de forma alguma, tá? Reclamações, por exemplo, julgamentos. Você não vai julgar ninguém, tá? Nem a si mesma. Então, esse é o momento de você reestruturar seu plano mental, a sua fala, tá? Falar com respeito com você mesma. Principalmente com você. Falar com respeito com as pessoas, mesmo quando você tiver pé da vida, sabe assim, eu tô muito aborrecida, tô aqui quase cuspindo maribondo. Não vai, morde a língua, não vai fazer isso, tá bom? Não vai. Você vai fazer com que a sua mente, ela saia desse fluxo, ela pare de ficar girando, rodando nessa programação negativa, tá bom? E agora, o corpo, gente, tá? Nós já falamos o mental, o verbal e agora o corporal. Você vai corrigir o quê? A sua postura. Você vai observar a sua postura. A nossa postura, ela está ligada aos nossos pensamentos. Ombro caído, cabeça baixa. Isso significa escassez. Você está comunicando isso ao universo, tá? O que você quer comunicar ao universo? Insegurança? Olha, universo, eu não confio em mim.
Eu não estou pronta para receber nada. Então não me envia, né, energias positivas para mim. Não faça isso, porque eu não confio em mim, eu não confio nas minhas habilidades, eu acho que eu não sou merecedora. Tá? Então você envia mais do que? De escassez, de medo. Então, gente, a nossa postura, o nosso corpo, ele produz exatamente aquilo que a gente pensa. Tá? Então você vai observar. Se você estiver com a sua postura fechada, ombros caídos, né? O seu rosto triste, o seu rosto bravo, você vai suavizar isso com delicadeza, com amor, com respeito a você mesma. Suavizar, tá? Você vai entrar no fluxo de equilíbrio dentro de você, o seu corpo. Você vai ajustar o seu corpo para um fluxo de equilíbrio. Você vai realinhar a sua coluna, você vai realinhar os seus ombros, você vai realinhar o seu rosto. É isso que você vai fazer, tá? Então aí você já vai alterar os seus pensamentos. Lembrando que mente, gente, e corpo é uma coisa só, tá? Por isso que o corpo sente tudo que está na mente e a mente sente o que o corpo, né, produz, tá bom? Porque é uma coisa só. Então, você acaba rompendo, tá? Se você corrige o seu corpo, a sua postura, você rompe com os seus pensamentos negativos, ok? E uma dica que eu dou, gente: corpo caído é sinônimo de que a mente está negativa, tá? Eu já falei que mente e corpo é uma coisa só. Então, quando você perceber, se conscientizar que o seu corpo está numa postura negativa, o que você pode fazer? Levanta, se você estiver sentada, dá uma levantada, faça a postura da Mulher Maravilha, pernas um pouquinho abertas, mãos na cintura, você estufa o seu peito, empina o bumbum, tá? O seu pescoço, né, o seu queixo um pouquinho para frente e começa a mentalizar afirmações e falar, né, o divino está em mim, eu estou conectada com Deus. Então você começa a trazer esses pensamentos para sua mente e começa a ver uma luz, por exemplo, em volta de você te iluminando, e isso vai mudar a sua frequência completamente. Então essa é uma dica que eu dou que para mim serve assim como uma luva. Eu amo inclusive fazer esse exercício, tá? Então quando você alinha, né, essas 3 vias, vai surgir uma nova postura mental, verbal e corporal, tá? E conforme você vai fazendo isso, isso vai se tornando o seu estado natural, tá bom? Da mesma forma que esse estado hoje negativo, ele tá aí, você tá reproduzindo isso, esse novo estado, ele vai se tornar o seu estado natural. E esse velho estado vai pro passado, ele não vai existir mais, ok? E aí é que você se torna um canal, gente, de manifestação do seu divino, do seu eu superior. Isso é maravilhoso, né? Então, esse poder, gente, entenda, tudo isso que eu falei não é algo externo, tá? Não tem nada externo aí. Tudo já está dentro de você. A gente só está ativando as energias que já estão dentro de você, tá bom? Que essas energias, quando você faz com que elas vibrem dentro de você, é a conexão, né? Do seu eu superior, que aí ele consegue se manifestar na sua mente e você consegue produzir isso no plano físico, tá bom? Então, você vai usar o quê? As orações, né? A escrita, vai fazer o alinhamento, né? Da sua mente, da sua fala, do seu corpo, tá? E o principal, gente, com amor, com respeito, com resiliência. Não conseguiu agora? Resiliência, tá? Paciência com você, começa de novo. É assim que a gente faz. O seu eu superior, ele nunca deixou de te guiar. Mesmo que hoje você vire e fale assim: eu não sinto mais a presença de Deus. Eu não sinto mais a presença do meu eu superior, da espiritualidade, eu não sinto. Eu quero que você entenda isso. O seu eu superior, ele está aí. É quem você é. Mesmo você não sentindo, ele nunca deixou de guiar você. Ok? O que está acontecendo é que a sua mente, ela está sendo uma barreira. Dentro dela existem obstáculos. E você está removendo esses obstáculos. Você não dormiu de um jeito e acordou do jeito que você é hoje. Isso foi um processo na sua vida. E agora você tomou o primeiro passo, né? O que é isso?
É você se conscientizar. Você já é consciente disso. Gente, não existe mudança se você não joga luz, se você não se conscientiza. Então, vocês já dispararam na frente. Vocês já são conscientes dessa mudança. E agora é só vocês se manterem firmes nesse processo. Não desistir. Ok? Lembrando que isso que você vê no espelho, gente, o seu corpo físico, ele é apenas um avatar. E isso tem prazo de validade. Isso vai acabar um dia. Mas quem você é de verdade, não. Quem você é de verdade, não. Você não é o seu avatar. Você não é isso. Você é um ser eterno. Você é a saúde, você é a prosperidade. Você é a ligação com a fonte. Você é um fragmento de Deus. Então eu quero que vocês comecem a falar isso para vocês. Vem um pensamento negativo, você vai falar: eu sou saúde, eu sou prosperidade, eu sou um fragmento de Deus. Dentro do meu corpo físico habita Deus. Isso aqui, o meu corpo físico, ele é a casa do meu espírito, ele é a casa da minha alma, ele é a casa do meu eu superior. A minha mente é a casa do meu eu superior. Então eu preciso cuidar com amor. Eu preciso olhar para isso com respeito. E você pode pedir: meu eu superior, me ensina a olhar com respeito para mim, a cuidar de mim, a me ver com amor, né? A não usar palavras que minam a minha energia. Me ensina. Eu estou aberta. Eu não sei como fazer isso, mas me ensina. Você entende? Essa ligação genuína que você está criando aqui com o seu eu superior. Então você pensa que se você ainda não sente essa conexão, é só sua mente que se afastou. E agora você está retornando. Você está retornando para sua casa. Tenha isso em mente. Tá? E use palavras amorosas. Vocês vão ver que vocês vão quebrar completamente a força do negativo. Porque o negativo nada mais é que a resistência. A resistência. Então, quando você usa palavras amorosas com você, a mente vai trazer uma resistência, ela vai trazer ali uma palavra de raiva, né, de rancor, de mágoa para você mesma, com você mesma, né, que já estava guardada ali dentro, que ela está usando contra você. E você vai quebrar esse estado com amor, com leveza, com respeito. Não existe força maior do que essa. Não existe. Tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu quero que vocês comentem, tá? Por favor, compartilhem. E eu realmente amo vocês. Caso contrário, eu nem estaria aqui fazendo essa aula. Vocês podem ter certeza disso. Tá bom? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.